Sexto bloco do Educador em Entrevista, vamos falar um pouquinho agora de acuidade visual na companhia da Laila Azevedo, coordenadora de saúde da APAE. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço sempre a acolhida, né, e o espaço para a gente divulgar mais esse projeto importante. Também com a Dalila Ferreira, que é enfermeira da APAE. Gratidão pela participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto, né, que a APAE vem fazendo. Começamos com a palavrinha difícil, né? Acuidade visual, né? O que seria acuidade visual? A acuidade, desmistificando a palavra, digamos assim, né? Nada mais é do que fazer uma triagem para identificar se a pessoa tem uma questão de baixa visão ou de uma necessidade de óculos, cirurgia ou alguma outra questão, né? Então, é essa triagem realmente do índice da visão dessa pessoa. Uhum. A gente até conversava no intervalo aqui, né? Esses dias a gente estava falando a respeito de teste do pezinho, teste da orelhinha. Também se faz o teste do olhinho, não é? Com a criança no período inicial de vida, não é? Já é um teste de acuidade, mas desse pontapé inicial da vida aí. Isso, é o início da prevenção, né? Quando a gente fala sobre exame do pezinho, teste do olhinho, teste da orelhinha, do coraçãozinho, né? É para identificar esses primeiros sinais, né? No primeiro momento de nascimento, né? Mas também é importante essa prevenção ser feita no decorrer dos anos, para identificar se há alguma questão que foi desenvolvida após esse primeiro teste. Uhum. E é interessante pensar nisso, né? Olha, porque a gente tem um primeiro momento lá, que a gente observa bonitinho, né? Olha, essa visão tá de uma maneira geral funcionando, né? Porque no bebezinho a gente não consegue ter essa precisão, né? Mais disso, né? Olha, o olhinho está respondendo, né? Está acompanhando objetos de interesse, etc. Faz aí a primeira fase, né? Mas depois, o quanto essa visão está funcionando, aí é a fase 2 que a gente tem agora. Isso, é no decorrer do tempo mesmo, né? Principalmente quando a gente consegue ter uma resposta da pessoa que a gente está avaliando. Para a gente conseguir identificar, ó, está enxergando mais de perto ou está vendo mais de longe, né? Por isso que tem essas variações também. Uhum. E quando a gente fala de acuidade, a gente está falando disso, né? Da qualidade dessa visão. Exatamente. Né? Que não é problema nenhum também, a gente com a idade vai tendo, né, que colocar uns aparatos aqui, mas para a criança ainda é mais importante, principalmente quando a gente cai nessa fase de aprendizado. Exatamente, e a base, né, desse projeto é justamente isso. Então, graças a uma destinação de emenda parlamentar, numa parceria com a Secretaria de Saúde, Educação e Assistência, a gente conseguiu estabelecer esse projeto, né? Que é triar a acuidade visual das pessoas atendidas da instituição, desde crianças até pessoas idosas, e também dos primeiros e segundos anos da rede comum de ensino. E por que o primeiro e segundo ano, né? É esse início da fase de alfabetização que, se a gente perder, qualquer detalhe que se perde ali, afeta muito na vida dessa criança depois, né? Então, a gente pensa e preza pela prevenção justamente pela qualidade de vida. E, Dalila, é interessante falar isso, porque muitas vezes nem a família percebe. Sim, sim. A gente, né, atendemos aí cerca de 626, né, entre crianças e usuários, né, da instituição, né, e dentro desse número, né, a gente já conseguiu atender 4 escolas, né? E dentro dessas 4 escolas aí, cerca de 171 crianças, e dessas 171 crianças triadas, 45 têm um diagnóstico fechado de baixa acuidade visual, né? Um dos fatores, né, que mais, né, a gente tem dessa baixa acuidade visual são as telas, né? E realmente, às vezes a família nem percebe, né, com a criança, porque quando a gente vai fazer essa triagem, que a gente vai até a escola, que a gente aborda os professores, né, muito deles falam, olha, essa criança aqui eu já mudei várias vezes de lugar, né, eu vejo que não consegue, a escrita, né, vem errada,
trocando letras, né? E aí ela pede assim até para a gente dar uma atenção. E realmente, né? Quando se tem esse cuidado, né? Vindo principalmente, né? Dos professores também, isso ajuda. Então, assim, eu vejo que é um modo da criança enxergar a vida de uma outra maneira, até mesmo na parte da socialização, da aprendizagem em si, porque às vezes a criança não está desenvolvendo na escola e às vezes acha que tem algo de errado, né? E às vezes um detalhe mínimo se percebe que é uma baixa acuidade visual. Né? Então esse projeto é um projeto assim bem interessante, né, que está abrangendo aí as escolas, né? E assim, e dessas crianças triadas, né, a gente acabou diagnosticando junto com o oftalmologista que trabalha com a gente algumas crianças que vêm com com um diagnóstico que precisa até mesmo de uma cirurgia. Né? Uma delas é a catarata congênita, que às vezes a gente acha que é apenas, né, em pessoas idosas, né, com a idade assim, mas não. As crianças também têm esse diagnóstico, né, e que às vezes também não são percebidos, né, pelos pais, né, pelos educadores também. E interessante a gente falar desse número, né? Porque quando você fala dos diagnósticos fechados aí dos mais de 40, a gente está falando de casos mais sérios. Sim. E os 100 e poucos olha, tem aí alguma questãozinha que vai precisar de acompanhamento de óculos. Sim, sim. Foram 400 até agora, 433 crianças triadas, certo? Dessas 433, 171 crianças já passaram, né, pelo oftalmo. Dessas 171, 45 diagnósticos fechados com receitas de óculos. E os outros restantes já com um diagnóstico fechado, porém não tem, né, a necessidade de óculos agora, neste momento, porém o doutor pede uma reavaliação de 6 meses até 1 ano novamente, né? E ele já deixa assim bem claro para a gente, olha, daqui a algum ano realmente vai ter algo que vai ter essa necessidade do uso do óculos. Perfeito. E Laila, uma das questões que é muito levantada hoje é a questão das telas, né? De crianças com acesso à tela, né? Isso agravou o problema? Com certeza. A questão da tela ela envolve desde socialização e também a questão visual, né? Porque a gente tem as luzes, num contato muito próximo, e a quantidade de tempo que essas crianças ficam nas telas, né? É celular jogando, ou no computador, ou no tablet. Então, e é aquilo que a gente sempre diz, tudo que é demais atrapalha, né? Então, esse uso excessivo das telas, ele com certeza influencia nessa questão da visão também. E só um complemento também do que a Dalila estava dizendo, que o projeto também vai entregar esses óculos gratuitos para essas crianças e essas pessoas que precisarem, né? Então, é um projeto que pega desde a triagem até a oferta do óculos. E, Cristina, colocando uma questão também interessante, né? A gente estava falando do acesso a esses óculos. Porque muitas vezes, quando a gente fala, né, de óculos para criança, você tem uma outra questão que não é nem a questão de trocar depois a lente que muda o foco, que é o tamanho. Né? E que para muitas famílias isso acaba pesando, por isso ter um financiamento, uma campanha nesse sentido é tão importante. Exatamente. E quando a gente estava buscando essa ótica parceira, né, a gente também evidenciou isso, tanto que a ótica responsável hoje, ele vai até as escolas e até a instituição para medir, ele leva vários modelos para que a pessoa possa escolher. Então as crianças ficam deslumbradas, assim, elas viram aquela chavinha de, nossa, não quero usar óculos, agora quer usar, né? Porque teve a oportunidade de escolher a cor, o jeito, o tamanho, né? Ficam todos empolgados, né, Dalila? Falam, eu vou contar para minha mãe que eu escolhi tal cor, tal jeito. Então, isso também é extremamente importante, porque se não tiver ajustado ao rosto, não tem uma efetividade o uso, né? E é isso, né? E é esse cuidado também de depois a família avaliando que, olha, né, daqui a um tempo eu tenho que voltar porque vai crescer, esse ajuste não vai funcionar, né? Então tem que se... Sim, a ótica, né, ela disponibiliza às vezes, né, assim,
na hora que a gente vai para eles realizarem a escolha, a gente pega por uma idade, né? Então, primeiro, segundo ano, então é 6, 7 anos. Então, ele sempre leva as armações que vai dar aí para a criança usar num período aí de 2, 3 anos. Né? E tendo esse cuidado, né? E assim, e realmente é muito interessante quando a gente chega e fala, vocês vão escolher. Ah, nós vamos... o papai e a mamãe não vai ter acesso. E realmente, né? Os pais não têm acesso. Então, quando chega, então as meninas principalmente, né? É o rosa, é o roxo, é o colorido. Então, elas ficam assim, eu vou esse daqui, né? Os meninos, né, mais básico, mas porém, sabe, deles se verem com óculos, entendeu? E não ter aquela questão, às vezes, do bullying. Porque, às vezes, né, eles vão escolher e aquele que eles querem, os pais não querem, né? Então, assim, e a gente frisa também essa importância para eles. Nossa, vocês estão lindos. Agora vão ficar mais lindos ainda, né? E sem contar que depois, né, dessa triagem, dessa escolha do óculos para as crianças, né, eu vou estar fazendo um trabalho com eles também, que é frisando a importância de ficar com óculos, né, ali fazendo algumas brincadeiras e levando até eles, né, para eles terem esta consciência de que, assim, realmente com óculos, né, nós vamos ver a vida de uma maneira diferente, né. E eu até comentei com a Laila, né, que às vezes eu tô, na rua, até mesmo, né, no supermercado, eles falam, ah lá, mãe, a tia do óculos, né? Ela até enfatizou para mim, você vai ficar conhecida, né, como a tia do óculos, a tia do olho, né? E isso para a gente também é bem gratificante de saber que a gente pôde ajudar, né? Principalmente nessa fase aí deles, que é do aprendizado, né? Sim, do começo do aprendizado. Sem dúvida. E como é bacana também ver o quanto isso é transformador, não é? Porque a gente está falando aí da fase do aprendizado, muitas vezes você já teve aí os primeiros meses de aula, né? Passou por um período e o depoimento dos professores muito nisso. Nossa, a criança mudou, né? Tinha dificuldade, passou a aprender e ninguém tinha se tocado que a questão era visual. Exatamente. E tem até esse comportamento, igual a gente estava comentando, né, sobre o pessoal do fundão, né? Eu não estou enxergando, então eu já vou sentar lá no fundo mesmo, que eu já não vou aprender. E aí, quando eles estão com óculos e eles se sentem importantes por isso, eles querem ser vistos também, né? Não é só eles verem, eles também querem ser vistos. Então, eles vão sentar na frente, eles melhoram na socialização, na aprendizagem. A gente já teve alguns depoimentos de professores também, né, Dalila? De que muitos alunos tinham dificuldade para fazer a prova e agora eles já conseguem aprender e se desenvolver melhor, né? Uhum. Também o Cláudio aqui parabenizando pela iniciativa e pelo trabalho desenvolvido e perguntando a respeito das pessoas, né, se elas podem colaborar de alguma forma. Em especial ele está colocando aqui, né, que os filhos usaram óculos numa faixa etária, né, começaram a usar óculos muito cedo. E tem armações, se isso pode ser doado. Claro, pode falar para ele destinar direto na instituição, pode me procurar lá, né? Que a gente recebe essas armações, sim. Algumas armações que dão para uso, o próprio proprietário da ótica faz as adaptações e também pode servir para ajudar, obviamente, no projeto, né? Projeto, né? A gente citou aí a questão das escolas, dessas ações específicas. E a Ana Cláudia perguntando, né? Para quem não está nesse perfil, não foi atendido, onde procurar, né? Existe atendimento, como proceder? Existe na atenção básica, né? No postinho de saúde você pode fazer uma primeira triagem, né? Agendar com o pediatra ou com o médico da família, e existe o oftalmo na rede, né? Então você consegue também fazer esse acompanhamento. O que não vai ter é o óculos, que aí fica realmente por custo da pessoa. Uhum. Mas hoje, quando a gente pensa nas escolas municipais, nesse perfil de faixa etária que a gente está falando, vai todo mundo passar na triagem? Todo mundo, todos os primeiros e segundos anos. Vai dar em torno, no geral, de mais de 2.500 pessoas, provavelmente. E é lógico que depois, dependendo do caso específico, né, esses grupos que a gente está citando vão ter um acompanhamento constante. Aí, isso é lógico, né, você sai dos milhares, cai nas centenas ali, nas dezenas, para fazer esse acompanhamento. Sim, né? Nós vamos, né, atender aí essas escolas, né,
São 7 escolas, né? Caique, Célia Bueno, Padre Benito, Ana Bonagura, Braga Morato, Alzira Acra. Eu acho que eu falei todos, eu me esqueci de algum, eu acho que foram todas, né? Então, assim, de primeiro, né, e segunda série, depois tendo, né, esse acompanhamento de retorno. Tem até algumas crianças, né, que passaram pela triagem, foram para o oftalmo e que foram já também encaminhadas com o diagnóstico fechado para o HC, né? Para fazer a realização de cirurgias também, né? Tem algumas crianças que já estão lá dentro, passando, né, por esse cuidado também ali junto. E é importante isso, né? Não só quando o pai às vezes tem o diagnóstico, tem esse acompanhamento, toma um susto, né? Mas quanto antes fazer o tratamento, quanto antes corrigir, melhor para a qualidade de vida dessa criança. Sim, né, na parte, né, como a gente havia dito, né, de socialização, de aprendizado, né, quanto mais cedo, melhor, né? Porque a gente tem que falar também numa questão que é, infelizmente, cumulativa, que as pessoas têm que entender isso, não é? A gente fala das comorbidades ligadas ao problema. Fala assim, mas problema visual vai ter comorbidade? Sim, não só na questão visual. Porque se a criança não aprende, ela começa a ter um problema, né, uma deficiência de aprendizado ali, que quanto mais tempo ela ficar nesse processo, mais difícil vai ser recuperar esse tempo perdido, né? Por isso que a intervenção tem que ser o mais cedo possível. Exatamente. Por isso, quando a gente fala da saúde, né, a primeira coisa que a gente tem que falar é de prevenção. O carro-chefe da saúde tem que prevenir, né? Porque muitas coisas podem ser prevenidas e devem ser prevenidas. E quando a gente olha o mais cedo possível, a gente consegue corrigir, reabilitar, né? E motivar e estabelecer uma qualidade de vida muito melhor. João Paulo aqui também parabenizando pelas atividades, pela realização e destacando também, né, a importância hoje, né, de se ter esse cuidado com o tempo das crianças na tela, o que a gente dizia isso, né? Ampliou demais a problemática, mas os pais terem esse entendimento, porque se isso está causando tanto problema, imagine essa criança depois na fase adulta e na velhice. Exatamente. E antigamente a gente tinha uma visão de que lugar de criança era brincando, né? Então a gente via criança na rua o tempo inteiro, brincando, indo no parquinho, jogando bola, né? Hoje a gente não vê isso mais. Essas crianças estão dentro da casa. Não tem como a gente evitar, né, de falar também da pandemia, que foi algo que infelizmente evidenciou e também alimentou esse comportamento, porque não é fácil também para os pais, né? Eu trabalho o dia todo e aí chega em casa, tem os afazeres domésticos, né? Então, se tornou um comportamento ali para amenizar uma outra questão, mas agora a gente precisa retomar e colocar essas crianças em esporte, lazer, cultura, né? E diminuir as telas o máximo possível. As crianças choravam para voltar para casa hoje elas choram para você conseguir tirar elas de casa, né? Tirar de frente das telas. Exatamente. Né? Tem que fazer um esforço danado aí para mudar esse hábito tão ruim. Exato. Né? Dentro da ação. A gente falou das escolas iniciais que já foram desenvolvidos, né? Mas continua o projeto e é o que a Cláudia coloca aqui, né? A gente tem agora também o período de férias, retoma depois. Mesmo com o período de férias, né? Porque assim, eu faço a triagem, né, com as crianças na escola, porém abro a agenda do oftalmo, né, pro mês seguinte, né? Eu vou citar um exemplo, a escola Ana Bonagura, né, que foi feita a triagem comigo, né, e a agenda será aberta para o mês de julho, né? Então, assim, eu vou voltar, né? Porque, assim, o projeto funciona assim, para mim explicar um pouquinho para vocês, né? Eu vou até a escola, faço essa triagem. Depois, a escola vai me fornecer os dados das crianças, né, que realmente foram feita a indicação para o oftalmo, que eu percebi essa baixa acuidade visual. Aí eu entro em contato com os responsáveis,
né? Avisando sobre o projeto, como que o projeto funciona, como que foi feita a triagem. Falo, né, que teve uma indicação para o oftalmologista, que não tem custo algum, né? E aí eu solicito, né, e apresento para a família a data e o horário. Né? Então, assim, mesmo que as crianças estarão de férias, as crianças estarão agendadas para estar comparecendo, né, no consultório do oftalmologista. Mesmo aí em férias, o projeto não para. Uhum. A continuidade se mantém aí. Isto. Perfeito. Isto. Queridas, quero agradecer imensamente a participação, deixar o programa à disposição, esperar realmente, não é, que as famílias abracem o projeto, não é, e que tenham também essa noção, né, de deixar a criança longe das telas e também de acompanhar a criança, né, que tem aí algum diagnóstico, né, de usar corretamente o óculos, de fazer o tratamento necessário. Fica sempre o convite aqui, Laila. Exatamente. E assim, a gente evidenciou algumas coisas que os pais precisam fazer, mas vale a pena comentar também algumas posturas de pais que já providenciaram o óculos por conta própria, né? Fizeram a triagem, teve a indicação, aí eles nem esperaram o projeto e já adquiriram o óculos, né? Gostaria novamente de agradecer o espaço e também colocar a instituição sempre aberta ao que precisar. Maravilha. Obrigado também, Dalila. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade.